Olá, meninas! Eu vou explicar para vocês hoje sobre a sacola ecológica, como fazer ela. Então, eu escolhi um modelo bem simples para fazer, tá, gente? E vocês vão ver que é bem fácil mesmo. A gente vai utilizar para o acabamento a costura francesa. Quem não sabe vai aprender agora e vai ver que isso aqui dá para usar em muitas coisas. Quem tem máquina caseira é um ótimo mesmo ficar sabendo da costura francesa para acabamento, tá? Então, para fazer a sacola ecológica, como a gente usa ela principalmente para levar peso em mercado, por exemplo, né? Ou para algumas outras coisas também, mas como é para levar algum peso, então a gente não pode utilizar um tecido muito fino por conta de correr o risco de rasgar. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, o brim, tá? Que a gente vai fazer ela, porque é um tecido mais grosso, mais resistente. E se vocês forem fazer também, vocês podem fazer com algodão cru. O algodão cru mais grosso, o algodão cru ele tem diversas espessuras, mas tem que ser o mais grosso mesmo, tá, gente? Vocês vão ver que também outra coisa aqui que eu vou falar pra vocês é sobre a câmera aqui do celular, ele não tá focando muito bem às vezes, tá? Então, pode ser que eu dê uma paradinha pra esperar ele focar, tá bom? Ó, agora ela focou. O que acontece? Vocês vão receber o molde, tá? E vai ver que é bem simples mesmo. Aqui eu já cortei aqui a lateral. Então, o molde, que é esse daqui que vocês recebem, vai cortar 2 vezes no tecido sem sobras. Quem fez a capa da máquina viu que lá estava escrito para cortar para costurar no risco. Quando coloca aqui para costurar no risco, quer dizer que você vai riscar e vai cortar com sobras. No caso desse daqui que a gente vai cortar sem sobras, quer dizer o quê? Que a gente vai riscar isso daqui no tecido e vai costurar do mesmo tamanho que é o meu molde. Então, ó, olha só, eu risquei no meu tecido e cortei os 2 tamanhos do mesmo tamanho do meu molde, certo? Agora aqui no meu molde fala sobre a lateral, que é para cortar uma vez no tamanho de 42 por 100 centímetros, que seria 1 metro, né? Então, aqui tem 42 por 100 centímetros de comprimento, certo? Uma vez. E as alças, que é para cortar 2 vezes no tecido, no tamanho 8 por 65, certo? Então, vocês vão ver que não é muita coisa que vai nessa bolsa e é bem tranquilo mesmo para fazer. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a lateral. A gente vai fazer isso dos 2 lados, tá, gente? Mas eu vou mostrar de um lado aqui por enquanto. Que seria... A gente vai colocar ele aqui dos lados, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai alfinetar. Como o brim, ele meio que não tem lado, então qualquer lado que vocês colocarem vai ser indiferente. Porque a gente vai fazer costura francesa. Quando for fazer costura francesa em uma peça que tem lado, vocês vão costurar primeiro do lado certo e depois costurar pelo avesso, tá? Então, como esse daqui não tem lado, é indiferente, ó. Então, eu vou colocar aqui, tá? Vou alfinetar, ó, vou colocar aqui o início, pontinha com pontinha do meu tecido. E aí, eu vou alfinetar, certo? Quem não tem alfinete ou prefere alinhavar, tudo bem, pode fazer isso, tá? Quando vocês chegarem aqui nessa quina, porque a nossa bolsa, ela vai ficar quadrada. Então, vocês têm que prestar atenção para que na hora de costurar ela não fique arredondada, tá? Então, esse canto, ele tem que vir bem aqui, ó. Para não correr esse risco de, a hora de costurar, ficar meio arredondado aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui meu alfinete também. Bem mais na pontinha. A hora que eu for costurar, só vou ter o cuidado de costurar quadradinho e não arredondar a minha peça, certo? Agora aqui. Vou colocar também. Esse aqui ficou um pouquinho torto, eu vou consertar, ó. Lá e aqui, tá? O problema do brim é porque ele não rasga igual o tricoline. Então, a gente tem que cortar mesmo. E às vezes você corta, ele vai sair um pouquinho meio torto, às vezes não é torto, é um pedacinho um pouco mais com a barriguinha do que a outra, mas aí não vai dar diferença na hora que a gente for costurar, certo? Porque como a gente pegou o molde dessa lateral, então vai ficar tranquilo, tá? Ó.
Alfinetei. Olha, tem que dar certinho aqui, tá, gente, ó. Alfinetei todo esse lado. Eu vou fazer isso do mesmo jeito do outro lado, tá? Ó, fez isso, tá? Eu vou mostrar agora a segunda parte, porque eu vou na máquina e já vou fazer tudo essa parte de costura. Então, eu vou fazer o quê? Vocês vão fazer alfinetar esse lado, alfinetar o outro lado do mesmo jeito que fizeram deste lado, tá? Não vou fazer isso pro vídeo não ficar muito comprido para vocês não ficarem perdendo tempo com algumas coisas para ficar assistindo, né, gente? Porque aí é mais fácil. Vai pegar as duas alças e vai fazer o quê? Vamos vincar o meio. Vocês vão encontrar o meio dele, ó, de fora a fora. Vai dobrar. Esse aqui, como ele já tá vincado, que eu já tinha dobrado antes, então tá mais tranquilo, tá? O de vocês não vai ter dobrado, vocês vão vincar mesmo aqui, ó, o meio das duas, tá? Vou mostrar uma, mas vocês vão fazer nas duas, claro, né? Ó, vinca o meio dos dois. Chegou no meio, eu venho aqui, ó, um pedaço até o meio, outro até o meio, certo? Dou uma vincada de fora a fora, pode no ferro passar também. E depois eu dobro aqui, ó. Essa parte tem que estar, ó, uma rente com a outra. Vou vir aqui e vou colocar o alfinete. Eu vou fazer isso de fora a fora, certo? Então, olha só, eu já fiz isso aqui nas minhas duas alças, tá? E a gente vai costurar onde? Vai costurar aqui, bem nessa pontinha, tá? Uma linha reta, bem tranquilo. Utilizem lá o seu pezinho como guia para fazer bem na pontinha e ficar retinho, tá? Não fiquem olhando para a agulha costurando, olha pro pezinho. Aqui também eu já coloquei os dois lados, ó, certo? Aí ele ficou assim, ó, tá parecendo a capa de máquina, como vocês já fizeram, algumas pessoas. Vai ver como é bem tranquila essa parte, certo? Fez isso, a gente vai costurar. Aquele lá, bem rente, esse daqui, o que a gente vai fazer? Vai fazer meio pezinho de máquina aqui tudo, tá, gente? De fora a fora, esse lado e o outro lado, os dois lados. Por que meio pezinho de máquina? Porque a gente vai fazer a costura francesa. Se você colocar um pezinho inteiro, vai diminuir muito e vai ficar mais complicado para você depois, mesmo que a gente vai tirar o excesso. Então, faz meio pezinho de máquina aqui, meio pezinho de máquina aqui e aquele é outra da alcinha, vai fazer bem na pontinha, tá? Então, eu vou costurar. Olha só, meninas, a questão dessas quinas quadradas aqui que a gente vai fazer. Então, o que que acontece quando vai chegar perto dessa quina? A gente para uma costura lá antes, né? E vai vir aqui arrumar essa quininha. A parte de trás não pode ficar embolada, tá? Então, tem que arrumar para que ela não fique assim, ó, emboladinha. Então, eu arrumo, ó, venho aqui pela frente, vou tirar esse alfinete aqui, tá? Aqui na frente, eu arrumo para ele fique quadrado aqui, ó, reto esse quadrado. Fique reto aqui no meu tecido, ó, tá vendo? Ficou reto. A parte de trás tem que estar reta também. E eu vou vir com a costura até aqui, onde eu sei mais ou menos que vai ficar faltando o meu pezinho de máquina, tá? Ó. Reto, ó, tô esticando o meu tecido embaixo, pra não correr o risco de ele ficar embolado. Ó, vou vir até aqui, que é o meu meio pezinho, porque daqui, ó, dessa parte aqui até aqui, vai ter mais ou menos meio pezinho. Então, se eu chego nessa quina aqui, ó, deixa eu pegar alguma coisa pra mostrar pra vocês. Pera aí. Se eu chego nessa quina aqui, ó, estão vendo? Essa daqui, essa ponta aqui. Então, chegou aqui até aqui, beleza. Deixei a minha agulha lá abaixada, vou erguer o meu pezinho e vou virar o meu tecido com a minha agulha abaixada, tá, gente? Sempre que for virar uma peça, que vocês precisam continuar a costura, vocês precisam deixar que a sua agulha fique lá no tecido segurando ela, enquanto você arruma o tecido. Então, para mim arrumar o tecido, o que eu fiz, ó, estiquei novamente a parte de baixo para não ficar embolada. E aqui, ó, deixo a parte reta, certo? Vou colocar aqui de novo, vou tirar esse alfinete. E, ó, vou deixar essa parte reta, certo? E vou abaixar o meu pezinho, ó, lembrando que a parte de baixo não pode estar embolada, hein, gente? Abaixo o meu pezinho novamente. E vou costurar.
Como eu gosto de dar retrocesso nessas quinas, então eu vou dar um retrocessozinho aqui, tá? É só pra garantir uma costurinha, pelo menos de um dos lados a gente dá retrocesso, porque eu não dei retrocesso quando eu comecei lá. Aqui, quando eu comecei aqui eu não dei retrocesso, mas eu dei aqui, tá? Caso aconteça de, vai que a linha escapole ou dá uma quebrada, a gente já tem um retrocessozinho ali pra dar uma firmada, tá? E aí, continua costurando normalmente, tá bom? Olhem só, já fiz a minha costura nas minhas alças. Peraí, pronto. Ó, bem rente, tá, gente? Utilizando aquelas dicas lá que eu já dei antes. Para utilizar o pezinho de máquina, não ficar olhando para minha agulha, para que a minha costura saia bem retinha, certo? E aí vocês têm que prestar atenção que se vocês estão costurando, tem que estar junto aqui, tá, gente? Que senão você vai costurar e a parte de trás não vai pegar a costura se ele ficar escorregando. Então, se você não tem alfinete, alinhava, dá um jeito de ele ficar certinho, porque senão vai ficar ruim para vocês costurarem bem na pontinha. Aqui, fiz a costura dos dois lados, certo? Passei meio pezinho de máquina, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou retirar um pouco desse excesso. É meio pezinho, tudo bem, mas eu preciso retirar um pouco do excesso, por quê? Porque agora vai vir a hora de eu passar a minha costura francesa. Então, eu vou vir aqui, vou cortar, vocês vão ver que não é pra ficar tão perto da linha, ó. Mas é pra ficar tão perto da costura, né, gente? É pra ficar, tirar um pouco desse excesso, pra não correr o risco, da hora que a gente for fazer a costura francesa, ficar esse excesso aparecendo lá no meu acabamento. Então, vai fazer isso dos dois lados, tá bom?